Olá, alunos! Nesta segunda semana, conversaremos um pouco sobre a qualidade do ensino de física e algumas estratégias relacionadas à metodologia do ensino de física. Tá? O ensino de física, como já mencionado anteriormente, ele nem sempre foi colocado em prática com a primazia da formação do professor na área da física como sendo aquele que mediava esses conhecimentos. Durante muito tempo, a gente viveu no Brasil um cenário de falta de docentes em muitas disciplinas, dentre uma delas o ensino de física. E muitas vezes essas unidades curriculares elas eram ministradas por profissionais formados com outras habilitações. Não que isso trouxesse um prejuízo significativamente, porque eu acredito que dentro das suas possibilidades, todo profissional que ministrou conteúdo de física tentou abordar da sua melhor forma possível. Mas é sabido que a qualidade do ensino de física ela é melhorada à medida que a gente tem profissionais, né, que são engajados com essa formação, com esse campo do conhecimento, na promoção, né, dos saberes que ali são necessários. Então, ao longo dos últimos anos, o que tem se notado não é necessariamente uma dificuldade na formação de professores de física, mas sim a condução da disciplina de física em si no ensino médio, principalmente no que diz respeito à questão da carga horária. Né? Nós estamos passando por um momento de reforma no ensino médio. Já era dificultoso se trabalhar física, por exemplo, em 3 séries com 2 aulas semanais. E com essa nova roupagem do ensino médio que nós estamos tendo, nós estamos caindo, né, para 2 séries. Aqui no Paraná, pelo menos, ficando física no primeiro e no terceiro ano. E o conteúdo que antigamente era ministrado em 3 séries, ministrado em 2, tá? Então, essa é uma das questões que a gente tem que refletir sobre o que está acontecendo e como vai ficar, né, o ensino de física e das demais disciplinas do ensino médio, tendo em vista essa proposição desses itinerários formativos como forma de escolha para o aluno direcionar o seu conhecimento, a sua perspectiva de futuro. Então, uma das problemáticas que a gente enfrenta no Brasil em relação ao ensino de física sempre foi, né, essa questão da carga horária diminuta para um conteúdo demasiadamente complexo. Né? Por quê? Porque a física tem uma linguagem própria, que é uma linguagem matemática, muitas vezes utilizada para expressar os fenômenos. E diante disso, né, a gente tem um aluno que vai sempre possuir dificuldades na interpretação de fenômenos físicos, na modelagem desses fenômenos físicos, por conta desse engessamento que a gente tem na condução da disciplina, seja por questão de carga horária, seja por questão de formação do professor, e seja por motivação dos alunos. Tá? Atrelado a isso, o que a gente tem como dificuldade muitas vezes nas escolas é a falta de experimentação, ou seja, o laboratório nem sempre existe, quando existe ele está ocupado com uma outra finalidade, ou muitas vezes, né, ele está defasado, ultrapassado, sem materiais em condição de ser utilizado dentro dessas aulas de física. E, vindo nesse viés, né, a física, por ser uma ciência da natureza, ela tem como característica essa atividade experimental como sendo um princípio de formação. Então, uma das críticas que a gente faz muitas vezes ao ensino de física no ensino médio é que a gente teoriza demais, a gente fica em cima, muitas vezes, da formulação matemática, dos cálculos, né, das teorias, e não consegue promover atividades experimentais que, de certa forma, auxiliariam o aluno na compreensão desses fenômenos. Justamente por quê? Porque muitas vezes não tem laboratório, porque a carga horária do professor é enxuta, né? O número de turmas é elevado para fechar a carga horária e não dá tempo de fazer essas experimentações. Então, a experimentação, né, do ponto de vista do ensino de física, das ciências no todo, ela é muito eficaz nessa parte de construção e apropriação de conhecimentos. Então, a dificuldade de se trabalhar esses experimentos é uma das questões que comprometem o ensino de física. Diante disso, né, a proposta que a gente tem de discutir essa semana é falar um pouquinho, então, desses percalços no ensino de física, dessas dificuldades que a gente encontra no campo de aplicação desses conhecimentos na sala de aula e, né, começar a chamar a atenção para que estratégias a gente pode utilizar, tá, das nossas condições de ensino hoje, que poderiam promover um ensino de física mais profícuo, né, mais acessível, no sentido da apropriação do conhecimento, e que, de certa forma, fosse engajado, né, com a realidade dos alunos. Por falar em engajamento, a nova BNCC coloca que a gente precisa se engajar o aluno e trazer para a realidade dele.
Mas para eu trazer para a realidade, muitas vezes eu preciso subsidiar um conhecimento científico de natureza teórica. Então, o que a gente critica também nessa nova proposta é que muitas vezes eu vou ficar só na aplicação, mas eu não subsidio o aluno em termos de conhecimento científico necessário para compreender aquela aplicação. Tá? Essa é uma das principais críticas que a BNCC tem sofrido por parte dos especialistas na área de educação. A sua superficialidade, o seu raseamento em termos de conhecimento científico e a substituição desse conhecimento científico por um conhecimento pragmatista, aplicado, saber fazer apenas, sem muitas vezes compreender o que está se fazendo. Tá? Então, na física, o ensino por experimentação, mas não a experimentação meramente demonstrativa, mas sim aquela experimentação utilizando investigação, é uma estratégia relevante para se trabalhar os conceitos de física que o aluno precisa dominar. Tá? Lembrando que física, ela não é programação, ela não se resume à robótica, como alguns itinerários formativos em alguns estados têm proposto. Tá? Aqui no Paraná, a gente tem a Física 2, ou a Física 1, se eu não me engano, que é robótica. Então, só focando uma aplicação do conhecimento químico em um certo campo. Perdão, uma aplicação do conhecimento físico. E muitas vezes, né, acaba se deixando de lado vários outros fenômenos ou várias outras inserções que são mais próximas à realidade do aluno. Então, trabalhar com física no ensino médio requer problematização. E para eu problematizar, eu preciso investigar, formular hipóteses e, acima de tudo, experimentar, testar essas hipóteses para formular esse conhecimento de forma crítico-reflexiva e não de uma forma memorativa ou tradicionalista, como a gente costuma dizer, né? Só ficar lá resolvendo exercício, como se isso fosse garantia de apropriação de conhecimentos. Tá? Então, aqui nesse livro dessa semana, a gente chama atenção para a importância do ensino investigativo de física de uma forma contextualizada, sim, articulada com a realidade do aluno, mas sem a perda dos pressupostos científicos que embasam a compreensão desses fenômenos. Tá? Para essa semana também teremos um fórum de discussão sobre a temática e nos encontramos lá para debater esse assunto.